Ah, chegando aí, hoje o assunto é quente. Hoje, aliás, tô em todas as lives o assunto é quentíssimo, né? Agora, hoje a gente vai falar sobre a questão do HIV entre jovens no Brasil, um dos temas que os alunos ou que os seguidores mais pediram aí para nós discutirmos. E o meu parceiro de live já está chegando. Estou muito feliz aí com a presença de todo mundo. Podem mandar dúvida aqui, porque a gente pergunta, a gente compartilha, pipoca do trovão. Vamos anotar, porque existem algumas novidades aí. Estou. Ah, meu Deus! Querido, tudo bom? Estou Olá, muito tudo bem, bem? você. Ah, pronto, agora estou ouvindo. Como é que você está aí? Tá frio aí? Você fala, você está em onde? Começa situando as pessoas de onde você está. Menino, eu tô em Goiânia, mas eu tô tão nervoso que eu tô suando e eu tô gelado. Tá Ah, fazendo é. calor aqui pra caramba. Olha, Eu sempre eu fico é que nervoso. eu especialmente hoje eu estou bastante nervoso porque assim é um assunto bastante delicado e eu vou dizer que eu confesso aí minha total ignorância em relação ao assunto, apesar de ter discutido bastante, pesquisado bastante o assunto até para discutir isso com os alunos. Gente, meu convidado é o João Geraldo, que é um grande influenciador aí na área de saúde. Ele tem um canal Super Indetectável. É, é um lindo, um crush, foi uma inspiração para o meu casamento, eu já falei isso para ele. A partir do vídeo dele do casamento, eu me inspirei para fazer, enfim, tomei a coragem, né, de aceitar ali o convite e fazer. Querido, se apresenta mais aí, senão eu vou ficar aqui puxando saco e ficar chato. Me fala aí de você, do seu trabalho no canal, do seu trabalho de vida. Conta aí um pouquinho para gente. Então, Rômulo, eu me chamo João Geraldo Neto, eu tenho 39 anos, eu tô morando atualmente em Goiânia. Eu comecei a trabalhar com direitos humanos há cerca de 14 anos. Eu trabalhava com crianças vítimas de violência numa comunidade em Petrópolis. De lá eu comecei a me envolver por esse mundo da sexualidade, né, da saúde sexual, e aí eu acabei me descobrindo com HIV, sendo diagnosticado com HIV no mesmo tempo que eu trabalhava nessa organização. Eu era voluntário nessa ONG. E desde então, por uma causa própria mesmo, eu comecei a procurar informações para entender aquilo, né, para encarar melhor. E foi nessa época que eu já tinha um canal no YouTube onde eu falava sobre coisas aleatórias, coisas pessoais, absolutamente pessoais, e eu vi então uma possibilidade de poder falar sobre isso, porque não existia na época. Eu brinco que eu cheguei no YouTube quando aquele tudo era mato, né? Então eu cheguei lá, não tinha ninguém que falava sobre o próprio HIV no canal pessoal, né? Era canais institucionais, governamentais, que tinham pessoas que viviam com HIV. Então eu vi nisso uma oportunidade para poder me sentir melhor enquanto eu falava e falar também e levar informação também para as pessoas, porque eu comecei a estudar. Aí eu comecei a estudar profundamente sobre isso. E depois disso eu comecei, aí eu fui estudando, fui me aprofundando, entrei por movimento social, saí do movimento social, entrei no Ministério da Saúde, trabalhei 8 anos no Ministério da Saúde na parte de comunicação, sempre na parte do HIV, na parte de comunicação, de assistência e Uhum. tratamento, de prevenção. Então foi isso. E aí hoje, aí eu fui demitido do governo. Para mim, eu falo que eu carrego isso no topo do meu currículo, que é para mim um privilégio ter sido demitido. E aí eu fui, então, seguir a minha vida. E aí eu resolvi, com quase 40 anos de idade, fazer uma viagem aí. Fui fazer uma viagem de adolescente. Fiquei 4 meses fora do Brasil e já voltei, já não querendo mais nunca na minha vida me trancar dentro de um escritório. E aí trabalhar então com essas coisas de mídia digital. A minha formação acadêmica é toda na comunicação e a minha formação de experiência de trabalho, de vida também. E também estou me profissionalizando, me especializando cada vez mais na parte de saúde e sexualidade. Maravilha. Tá travando um pouquinho aí a internet, eu não sei se é daqui ou se é daí. Tá me ouvindo bem? Alô? Gato, tá Aí, travando oi? aqui, eu tô trocando aqui pro meu coisa. Aguenta aí que eu Aguento.
Gente, hoje tem um monte de pergunta para fazer. Vou perguntar sobre o grupo de risco, vou perguntar sobre a questão da PrEP, que as pessoas podem tomar uma medicação para não se envolverem, para não serem expostas ao vírus. Já voltou? Eu fui dando Porra! aqui uns spoilers do que eu ia te perguntar. Oi? Felizmente. Não, eu troquei para minha rede celular aqui porque a net não tá dando. Diga, desculpa a falha. Tá bom, mas não tem problema nenhum. Vamos lá, então. Primeiro, vamos começar pelo clássico, né? Que é distinguir para as pessoas leigas o que é HIV e AIDS. E se você quiser já falar sobre a questão do chamado grupo de risco, que atualmente caiu em desuso essa nomenclatura, fala um pouquinho sobre isso para a gente. HIV é um micro-organismo, né? HIV é uma sigla do nome do vírus, uma sigla, a gente usa a sigla em inglês, e esse então é o nome do micro-organismo que infecta o corpo. Ele entra no corpo pelos 3 modos básicos, né? Que é relação sexual, transfusão de sangue ou compartilhamento de material que usa sangue, né? Pérfuro cortante, seringa, por exemplo. E durante a gestação, parto ou amamentação. Então, são as 3 maneiras básicas de infecção. Esse micro-organismo HIV entra no corpo, lá dentro ele prejudica a nossa imunidade porque ele usa a nossa célula de defesa para se replicar. E ele faz isso tantas vezes e de uma maneira tão violenta que ele mata essas células. E por fim, ele pode então desenvolver pessoas que não seguem tratamento, ou não conseguem acessar o tratamento, a AIDS, que é a doença, que a gente também usa a sigla em inglês, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida. Então a gente usa esses 2 termos que são parecem similares, parecem a mesma coisa, mas não é. Uma coisa é HIV, outra coisa é AIDS. A gente até não costuma dizer que uma pessoa morreu de HIV. A gente diz que a pessoa morreu tendo como causa base a AIDS, né? Porque é a imunodeficiência do organismo. Aí você pediu para eu falar sobre a noção de grupo de risco. Então, grupo de risco é até uma coisa que eu costumo falar bastante, sabe, Romulo? É que assim, a língua, no geral, a linguagem, ela é um organismo vivo, ele está em constante mudança, né? Tanto que a gente teve recentemente, entre aspas, uma mudança grande no português, né, para ajustar os nossos portugueses, né, de vários partes do mundo. Então, com essa característica que a língua tem, o HIV também foi tendo mudanças ao longo da história, desses 40 anos de infecção. Então, saiu, por exemplo, a ideia do grupo de risco, ele trazia uma ideia daquelas pessoas específicas que se infectavam com HIV, que eram pessoas de grupos muito, muito marginalizados, que eram pessoas que usavam drogas, né, que eram pessoas promíscuas, como eles diziam, né, que eram pessoas gays, que eram pessoas profissionais de sexo. Então, essa foi chamada de grupo de risco. Ou seja, lá na ideia inicial, quando você pertencia ou se envolvia com essas pessoas, você corria um risco maior de se infectar. Com o tempo, a gente viu que, felizmente, caiu em desuso esse termo. Então, a gente hoje não existe mais um grupo de risco. A gente considera que existe um comportamento de risco. E esse comportamento, ele é, por exemplo, transar sem camisinha. E como transar sem camisinha faz parte da vida de qualquer pessoa, né? Então, qualquer pessoa corre o risco de se infectar com HIV. Apesar de também ser importante a gente lembrar, Rômulo, que apesar de todo mundo poder se infectar com HIV, grupos específicos eles são mais afetados, tá? E aí a gente chama esses grupos de população-chave ou população prioritária. Porque é uma população que, por questões sociais, econômicas, comportamentais, religiosas, essas pessoas são colocadas numa situação pior. As meninas travestis, por exemplo, elas são população-chave para HIV. Mas não quer dizer que toda menina travesti tem HIV, né? Ela simplesmente está mais vulnerável pela falta de acesso. Por volta de 2005 ou 2006, mais ou menos, eu me lembro de ter ido levar um grupo de alunos meus para doar sangue na clínica Procardíaco de criança, em Botafogo. Eu levei 52 alunos para doar, se eu não me engano, de um preparatório militar em que eu dava aula. E eu não tinha conhecimento das restrições. E eu fui muito empolgado, vamos doar, vamos doar. Quando chegou na minha vez, eu preenchi a ficha. E aí, aí perguntaram lá, né, se era gay, se tinha relação homoafetiva e tal. Eu declarei que tinha. E aí, depois de uma entrevista lá com a médica, com a enfermeira, não me lembro bem, ela disse que eu não poderia doar.
eu fiquei tão impactado com aquilo, porque eu não esperava, pela desinformação, eu fiquei tão impactado. E aí, ela até falou assim, olha, mas se você não declarar, a gente pode aceitar a sua doação. Aí eu falei assim, eu não minto nem para os meus pais, né, nessa altura da minha vida. Não vai ser aqui que eu vou, né, mentir. Mas o meu papel eu fiz. Eu não posso doar, mas eu trouxe essas pessoas que estão doando. Agora, tem até uma coisa que eu vou contar rapidinho, a gente vai voltar para o assunto. Eu tinha uma aluna, né, do Sul, que estudava aqui no Rio de Janeiro, muito magrinha, e ela não pôde doar também, porque ela estava abaixo do peso. E aí, na hora de preencher a ficha, aí tinha lá, você já tem tatuagem? Ela não. Ela era bem religiosa, tímida. Você tem piercing? Ela não. Você já fez sexo por dinheiro? Aí ela foi e marcou errado. Em vez de marcar o não, ela sim, ela... Ai, meu Deus do céu! Ai, agora o que eu faço? Professor Titinho, nós vamos juntos, Titinho. Olha aqui, o que eu faço? Vou ter que trocar a ficha. Eu falei, calma, sua louca. Vamos lá que você vai trocar essa ficha e você se recomponha. Aí fomos lá até o segurança que estava ministrando a questão das fichas. A gente pode trocar a ficha, o segurança? Não. Ela, não. Por que não? Ele, não, se vocês vieram num grupo. Se trocar a ficha, vai mudar a ordem lá, o número. O ônibus que foi pegar vocês, ele vai voltar e aí você vai se separar do grupo. Você até pode tocar, mas você vai se separar do grupo. Aí ela, desesperada, falou, não, mas não tem problema não, porque isso não é um problema. É só você fazer uma rasura e diz que não. Aí, ótimo. Aí tava lá, você já fez sexo por dinheiro? Ela botou sim e tinha lá ou não. Ela tinha marcado sim. Ela foi no sim, ela puxou a setinha. Foi um erro. E foi lá com a ficha dela. Continuou não resolvendo. A informação na hora que ela entrou, o médico, que também era encapetado igual a mim, ele entendeu, mas ele quis, né? Ele falou assim, minha filha, eu até acho, né? Eu entendo que você esteja arrependida, mas não vai poder doar. Ela, não sei o que, enfim. No final ela não doou por outras razões, mas eu trago isso aqui comigo. E diz uma coisa, hoje, o que a sociedade tem feito no Brasil hoje em relação à preservação, aliás, à prevenção da exposição ao HIV e em relação às pessoas que vivem com HIV. Deixa eu só fazer aquele parêntese que a gente conversou já antes por telefone. Eu estou aprendendo. Se eu usar qualquer palavra inadequada, e é importante que você me corrija, porque as pessoas que estão me assistindo vão falar sobre isso nas redações. E nas redações eles ainda falam de grupo de risco, nas redações eles ainda confundem AIDS com HIV. Então, hoje eu estou aqui na condição de aluno para você me ensinar mesmo. Então, sem constrangimento, pode me corrigir. Tá bom, poderoso? Tá bom, Gato. E é isso que eu falo que é mais importante, sabe, Rômulo? Porque, assim, quem não sabe responder ou entender que uma pergunta... Se ela existe uma pergunta, é porque a pessoa não sabe sobre o assunto. E essa pessoa tem permissão para errar, vamos colocar assim. Né? E se ela erra e está disposta a aprender, por que eu vou ser estúpido e não conseguir te ensinar? Uma pessoa que faz um negócio desse não é uma pessoa que está apta a ensinar. Não é uma pessoa que está apta a orientar, né? Mas pode ficar tranquilo que aqui você pode falar qualquer coisa e eu vou sim fazer as intervenções para ajustar, né, o seu vocabulário, para poder ajustar aos termos mais adequados, a uma visão mais adequada. Tá? Mas hoje, no Brasil, o Brasil ainda é, Rômulo, um dos países mais avançados no combate ao HIV, tanto na parte da prevenção quanto na parte do tratamento. Tá? Então, ele é um país onde a gente tem autotestes, por exemplo, de HIV, aquele testezinho que a gente faz na boca ou que a gente faz com a pontinha de sangue, espalhados pelo SUS no Brasil inteiro, enquanto em outros países custa $50, $60. Isso está no Sistema Único de Saúde. A gente tem, a partir daí, testes rápidos também, super eficazes. Assim, você chega lá, você faz o teste e ele sai com um resultado muito seguro. Também rede pública de saúde, mas também tem particular. Além disso, as pessoas podem usar, se elas transam sem camisinha, por exemplo, elas podem ir lá no sistema, em algumas unidades de saúde específicas, né, especializadas, e fazer, por exemplo, a PEP, que chama profilaxia pós-exposição, ou seja, é um medicamento que você toma após ter um possível contato de risco. A PrEP é depois? A PEP, que é PEP. Isso, a PEP é pós-exposição, ou seja, ela é um medicamento que você vai tomar, na verdade, são 2 comprimidos por 28 dias. Então, esses 28 dias que você vai tomar esse medicamento, ele vai entrar no seu organismo e vai impedir que o HIV, que se ele entrou no seu corpo, ele se instale
naqueles lugares que não vai mais sair. Ou seja, ele impede a infecção. A PrEP, que é a profilaxia pré-exposição, aí sim, aí você tem que tomar antes. Tipo, uma pessoa que curte transar sem camisinha, ou, por exemplo, ela já teve PEP mais de uma vez, assim, 6 meses, por exemplo. Terceira vez que eu tô fazendo essa PEP, que eu tô tomando remédio depois de transar sem camisinha, ou que eu sofri rasgou a camisinha. Então, a PrEP pode ser mais indicada. Então, a pessoa pode tomar todos os dias um comprimidinho e ficar aí segura pelo tempo que ela quiser se manter segura. A gente também tem um tratamento como prevenção, né? Por exemplo, eu vivo com HIV. Como eu disse, eu me descobri com HIV há muitos anos, 13, 14 anos, mas eu já vivo com HIV há 19. A metade da minha vida eu vivo com HIV. Então, o que acontece é que hoje, eu tomando medicamento, eu já não transmito mais o HIV. Ou seja, além de eu não adoecer de AIDS, eu também não transmito HIV. Então, assim, são um benefício duplo. E junta-se a isso várias questões. Você pode fazer testagem, também é considerado uma medida de prevenção, né? A vacina contra outras infecções sexualmente transmissíveis, por exemplo, o HPV, né? Que aí tem uma faixa grande de pessoas, de adolescentes e jovens que podem se vacinar, porque a feridinha do HPV pode ser porta de entrada para o HIV. Então, você é indetectável. Isso, O a gente que é fala o indetectável? Explica pra gente. isso, indetectável é um termo geral que a gente fala, porque, por exemplo, eu tomo um medicamento. Aí esse medicamento antirretroviral entra na minha corrente sanguínea e ele impede o HIV de se replicar. Então o HIV se esconde em alguns lugares do meu intestino, do meu cérebro, nos linfonodos, aonde ele não é atacado pelo medicamento. Ou seja, ele está lá dentro dormente. Ele não está mais correndo na minha corrente sanguínea. Aí, quando eu vou fazer um exame específico que faz a contagem, lá no exame aparece assim, ó, não foi detectado HIV. Ou seja, dentro da sensibilidade daquele exame, eu estou indetectável. Por isso a gente diz que indetectável é um reflexo do sucesso do tratamento, né? E esse tratamento aí é bem complexo, né, Rômulo? Assim, não é só tomar um comprimido. O tratamento, ele é vínculo com a unidade de saúde, é eu tomar o medicamento, é cuidar da minha vida, da minha saúde sexual, da minha saúde mental, né? Fazer E exames regularmente, né? fazer exames regularmente, 6 em 6 meses a gente faz exames. Na verdade, Rômulo, não é muito diferente do que todo mundo deveria fazer, né? Só que a gente tem uma lanterninha que chamou a atenção da gente. Então é algo que a gente precisa tomar uma. A gente não precisa, mas a gente acaba tendo uma atenção maior por conta do HIV. Né? Assim como, por exemplo, uma pessoa que tem hipotiroidismo, né? Uma pessoa que tem diabetes, ele precisa fazer exames regulares para controlar o diabetes, né? É a mesma ideia. Uma das grandes fake news que já, enfim, da nossa história da saúde no Brasil, ou fake science, era relacionada ao fato de só os gays poderem viver com HIV. A gente sabe que, assim, graças a Deus, a informação esclareceu mais as pessoas, mas o que a gente tem de dado concreto? Você sabe alguma coisa sobre isso? Porque parece que cresceu entre as mulheres, casais, aquilo que a gente falou de o grupo de risco, deixou de ser grupo de risco e a gente passou agora a falar sobre comportamento de risco. E qual é o desenho que a gente tem mais ou menos hoje? Porque também parece que a gente tem muitos jovens que não estão se preservando, então a gente tem esse problema de ter voltado a crescer ou ter parado de diminuir, não é isso? Na verdade, o HIV hoje no Brasil, ele tem uma prevalência, né, que é o que a gente chama assim, tipo, na média do Brasil, ele tem uma prevalência de 0,6% dentro da população em geral. Ou seja, entre 200 pessoas heterossexuais, a cada 200, uma vive com HIV, homem ou mulher, tá? Aí, quando você entra para alguns grupos específicos, esse número aumenta muito. Por exemplo, entre homens gays. Entre homens gays, esse número chega a 15%. Ou seja, a cada 100 homens, 15 vivem com HIV. Ou a cada 10 homens, um pelo menos vive com HIV. Em alguns lugares chega... Homens gays, né, no caso. No caso, chega até 20% em alguns lugares. Meninas trans, por exemplo, a cada 3 meninas trans, uma vive com HIV. O que causa isso, o Rômulo? É que, na verdade, o HIV, apesar dele poder infectar, como a gente acabou de falar, igualzinho o coronavírus. O coronavírus pode infectar qualquer pessoa, mas quem é que morre de coronavírus? É gente pobre, é gente marginalizada, é gente preta, né? O HIV, ele acomete de maneira muito parecida. As pessoas brancas como a gente tem acesso à informação e a gente sabe da PrEP, que a gente acabou de falar.
E aí eu moro num lugar onde eu posso acessar a PrEP mais fácil, sabe? Além da informação, que é a primeira coisa, eu ainda tenho acesso à PrEP para me prevenir, no caso ele não tivesse já me infectado. Mas essas pessoas, elas não estão, não está acessível para elas. Né? Quando uma menina trans, por exemplo, chega no serviço de saúde e é chamada pelo nome de nascimento dela, o nome de homem, sabe? Sendo que ela é uma menina, então isso afasta essa menina da rede de saúde, do sistema de saúde. Então, o HIV, sim, ele pode afetar qualquer pessoa, mas ele afeta de maneira muito desproporcional algumas populações. E aí, lembrando o seguinte, no caso do, por exemplo, homens gays, vamos falar especificamente de gays. Por que entre gays ele é tão alto? Tem uma questão de comportamento e da física do sexo. Por exemplo, homens gays, eles podem ser, ora, ativo, ou insertivo, como a gente chama, ou passivo, ou receptivo. Então, ele pode ser ativo ou passivo, homens gays. A maioria dos homens gays, eles flutuam entre uma coisa e outra. No risco para se infectar com HIV, pessoas que recebem, por exemplo, uma mulher que faz sexo anal ou um homem que recebe sexo anal, essas pessoas são mais vulneráveis. O risco delas é maior a se infectar pelo HIV. O que acontece é que quando um homem gay ele é passivo, ele está altamente vulnerável para se infectar. E ora ele vai ser ativo, onde ele vai despejar essa carga de vírus dentro da outra pessoa, que pode ser um homem ou uma mulher. Lembrando que a prática é o que importa. Então, se eu estou falando de sexo anal, é um homem ou uma mulher que recebe sexo anal. Entendeu? E lembrando também que existem corpos que não são corpos padrão que a gente está acostumado. Né? Existem mulheres que têm pênis, como a gente falou, né? Das meninas trans, das meninas travestis. Muitas delas têm pênis, mantêm seus pênis. Então, nesse caso, a prática do sexo é que importa para o risco. Tá? Então, mesmo o risco existindo para todo mundo, esse número ainda está bem concentrado em algumas populações. Ele não é o mesmo para todo mundo. Agora, então o sexo anal, ele potencializa a questão da recepção do vírus, mas com vaginal é menor ou não existe? Como é que funciona isso? Porque eu acho que também depende de uma coisa de ruptura de tecido, alguma coisa assim, né? Exatamente, é uma questão física mesmo, né? No caso do sexo vaginal, por exemplo, se uma mulher cis, né, uma mulher que tem vagina vai receber o sexo anal, ou um homem trans que tem vagina vai receber o sexo anal, o sexo vaginal, a vagina tende a estar lubrificada, ela tem uma mucosa mais espessa, então ela está mais preparada ali na hora do sexo para receber o pênis, né, a penetração. No caso do sexo anal, tanto na mulher cis, na mulher trans ou no homem cis ou trans, quando é sexo anal, a mucosa anal ela é mais fina. E além de ser mais fina, ela não tem a lubrificação natural que tem na vagina. E ela ainda pode, na fricção, ela acabar abrindo pequenas fissurinhas, né? Pequenas fissurinhas. E nessas fissurinhas é onde vai ser a porta de entrada, ou pode ser a porta de entrada do HIV. Por isso é que o risco depende da prática, né? E não da orientação sexual, da identidade de gênero. E sobre as outras formas de contaminação, a questão de transfusão de sangue, como é que funciona isso? Por que, os alunos me perguntam, eu explico minhas palavras, mas por que as pessoas temem tanto receber uma transfusão de sangue? A pergunta deles, né? Se o sangue é testado. Qual é a questão aí? Não, a gente já não tem mais infecção por transfusão de sangue desde a década de 90, desde quando o sangue começou a ser testado. Né? É claro que existem casos muito, muito raros que é a mesma ideia de que você pode estar andando numa rua e cair uma árvore em cima da tua cabeça, né? Só que, do mesmo jeito que é uma negligência do serviço público lá, que não cuidou da árvore que estava podre e caiu na tua cabeça, pode ser negligência do serviço de saúde que não cuidou desse sangue. Mas isso é muito raro acontecer. Sabe? Tanto que a gente não ouve notícias sobre isso acontecendo. Então, todo o sangue do Brasil, ele é testado. As pessoas não precisam ficar com medo. Eles são testados não só contra o HIV, mas contra inúmeras doenças. Né? Então, esse sangue todo, ele é testado com exames muito modernos. Então, não tem risco nenhum de transmitir com HIV. Quando a gente fala, por exemplo, a outra que eu disse, né? Que eu disse que era sexo, a transfusão ou compartilhamento de material pérfuro cortante, que a gente chama. O compartilhamento desse material pérfuro cortante é, por exemplo, você compartilhar agulha de seringa para poder injetar droga, né? Porque o pessoal que usa droga, eles podem ser muito marginalizados. Eles não têm nem seringa para trocar. Então, eles trocam entre si.
Então, uma pessoa vai usar, eles usam a mesma seringa. Isso transmite, porque eu estou pegando sangue ali com uma pessoa que não está em tratamento do HIV e estou injetando outra, né? Ou então compartilhamento de outros materiais que podem cortar, como cachimbo. No Brasil, Rômulo, já nem é mais um problema o pico, né? O pico de droga já não é mais um grande problema no Brasil. Na verdade, hoje o grande problema envolvendo droga e HIV é o crack, onde uma pessoa que usa crack, ela é muito, muito vulnerável, ela tende a ser muito vulnerável, e o álcool. O álcool vulnerabiliza muitas pessoas. A gente, quando tá chapado, a gente quer transar. E aí a gente vai transar do jeito que tiver gostoso. E a gente pode transar sem camisinha. E nesse momento eu posso não entender o risco que eu tô correndo. E eu posso me infectar. Aquele bloqueio que a consciência faz na ausência total das faculdades de consciência, a pessoa fica mais vulnerável, né? Como é que se dá a questão do exame do sangue? Ele verifica os anticorpos do corpo para combater o vírus ou o próprio vírus? Eu pergunto isso porque uma pessoa indetectável, se ela doar sangue, quando o sangue dela for testado, vai acusar que aquele sangue não tem o HIV? Como é que funciona isso? É que a gente tem exames de terceira e de quarta geração. Eu não vou entrar muito na técnica, tá? Mas eu vou explicar basicamente a diferença entre eles. Os exames de terceira geração, eles são exames que verificam a presença de anticorpos do HIV. Ou seja, quando o micro-organismo entra no nosso corpo, o nosso corpo reage. E essa reação gera anticorpos específicos. E esses anticorpos são percebidos pelos exames. Esses exames, eles têm uma média de 30 dias de janela imunológica, ou seja, de tempo que o exame tem para perceber essa quantidade de anticorpos no sangue. Então, transou sem camisinha hoje, né? Não transou antes, só transou hoje sem camisinha. Infelizmente, a gente indica 30 dias para testar, porque se você testar antes, pode ser que o exame não perceba a quantidade suficiente de anticorpos. Os exames de quarta geração, eles já verificam, além dos anticorpos, também a presença de proteínas específicas do vírus, de partes específicas do vírus. Então, são várias proteínas. O vírus é composto de inúmeras proteínas e essas proteínas, eles podem ser verificadas ali, pedaços, fragmentos nos exames. Então, por exemplo, o exame de quarta geração Western Blot, que é o mais antigo, mais famoso hoje em dia, né? Que é o mais famosinho, ele tem bandas. Então, assim, você vai ver lá e ele aparece assim, GP120, aí ele aparece GP120, GP42, não sei o que, não sei o que. Quer dizer que são proteínas que aquele exame detecta. Se ele tem, tipo, mais de 3 proteínas, ele já detecta que é positivo. Por quê? Porque a proteína GP120 existe em outros vírus, em outros micro-organismos. Mas a GP120, a GP46, não sei o quê, não. Entende? Então, quando ele tem a presença de muitas proteínas específicas, né, ela significa que a pessoa está infectada. Então, nesse caso dos testes de quarta geração, ele detecta a partir de 7, 8 dias, até 14, 15 dias. Mas a gente indica sempre 30 dias depois da possível infecção, né, para fazer o teste, para ficar tudo seguro. Então, em termos de doação de sangue, a ideia de comportamento de risco continua. Aí teve uma mudança. Existe uma questão da janela ali. Aí teve uma mudança agora recente, né, no Supremo. Na verdade, o Supremo Tribunal Federal verificou que essa cláusula era bizarra, porque não quer dizer que porque você transou com outro homem você tem HIV. E se existe algum critério, tem que ser por outras pessoas que também tiveram um comportamento parecido, né? Não pode dizer porque a menina transou anal e você faz sexo anal, tipo, a menina não corre risco, você corre, porque a gente é gay. Então, tipo, não faz sentido. Então, o que acontece é que é muito importante agora que os serviços de saúde se ajustem. Então, agora deve ser considerado apenas a questão de comportamento que pode ter colocado ao risco, né? Eles vão ter que se virar lá para resolver isso aí. Mas existem protocolos, inclusive o Brasil é muito adiantado nisso, tá? O Brasil também, nessa mudança que teve agora, a gente tem um movimento social muito forte, Romulo. Movimento social de HIV, de LGBTQIA+, aqui, o movimento é muito forte. Então, eles chegam com o pé nos peitos e não aceitam qualquer resposta. Essa mudança, por exemplo, que a gente teve aqui, está muito à frente da maioria dos países do mundo, mas a grande maioria dos países do mundo. O que o indetectável faz hoje, no sentido de ter filho, amamentar, casais heterodiscordantes, é assim que fala?
Soro Hétero... diferentes. Oi, soro diferentes? Isso. Até porque heterodiscordantes são. O hétero já é diferente, discordante não poderia ser isso. Soro diferentes. Mas E é então, isso. me diga. Então, hoje em dia, com essas pesquisas, saíram umas pesquisas desde 2013, saíram umas pesquisas que já estavam dando uma luz pra gente que as coisas não eram tão ruins quanto a gente pensava. Então, em 2015, saiu uma pesquisa muito interessante chamada Partner, que na verdade é uma sigla também para o nome do estudo, que é em inglês. Mas partner em inglês é parceria, né? Companheiro. O que esse estudo comprovou, o Rômulo, é que E o quê? pessoas. Não, é porque eu falei com o meu amigo, eu lembrei agora do meu amigo Pablo, eu acabei falando. Mas o meu amigo, o que esse estudo disse, Rômulo, é que pessoas que estão indetectáveis, ou seja, que está tratando, que o medicamento está funcionando, que eu estou indetectável, eu não transmito HIV. Então, eu não transmito mesmo, tá? Hoje, a melhor maneira de prevenção do HIV no mundo inteiro é o tratamento. Ou seja, é muito mais improvável que alguém se infecte transando comigo, sem camisinha, do que transe com qualquer outra pessoa que não seja positivo, não esteja em tratamento na mesma condição que eu, entendeu? Por quê? Porque mesmo usando PrEP, essa PrEP tem uma taxa muito pequenininha de falha. Mesmo usando camisinha, essa camisinha tem uma taxa muito pequenininha de falha, entendeu? Não quer dizer que os outros são ruins, é que isso é muito alto, o tratamento. Então hoje, por exemplo, se eu quisesse ter um filho de forma natural, eu precisaria arrumar alguém que tem útero, que estivesse disposto a ter um filho, poderia ser um homem trans com útero, né? Ou poderia ser uma mulher cis com útero. E a gente poderia, então, transar de forma natural. Se eu quero aumentar a prevenção... Aí tem uma parada bem interessante que eu acho, Romulo, porque eu fui casado e meu ex-marido fazia PrEP. Faz PrEP ainda, ele continuou. E na época o pessoal falou assim, João, mas se você faz o tratamento e não infecta seu marido, por que seu marido faz PrEP? Sendo que o seu tratamento por si só já é capaz de evitar. Aí eu explicava sempre o seguinte, é que na verdade o meu tratamento é a minha responsabilidade. Eu me trato, eu me cuido para eu não adoecer e não transmitir. Mas o primeiro objetivo é não adoecer. O meu marido se trata, toma um remedinho, porque ele tem responsabilidade sobre a saúde dele. Ele se cuida, ele se previne, entendeu? Porque também não faz sentido cair tudo nas costas de quem vive com HIV, não é verdade? Uhum. Até porque se somos dois envolvidos numa trans, é 50% de responsabilidade para cada um. Se somos 20, é 5% para cada um. Então, assim, cada um tem a sua parcela de responsa ali na trans. Então, não dá para jogar em cima da pessoa com HIV. Por isso que A tem questão da amamentação. Desculpa? A amamentação, como é que funciona Então, isso? aí, Fábio... Caraca, o Pablo tá falando de mim. Pablo Ele tá assistindo essa live. Você quer ver? Ele tá assistindo essa live, certeza. Eu desativei Daí... os comentários aqui, porque o pessoal estava pedindo. Vamos ler. Mas qual foi a pergunta? Me perdi, desculpa. Sobre a amamentação, Fábio. Amamentação. Pablo. Então, a gente não tem estudos seguros ainda que comprovem que a amamentação não transmite o HIV, tá? Então, a gente não indica ainda, mundo, não indica ainda amamentação para mães que vivem com HIV, mesmo que elas estejam indetectáveis, porque não existe segurança ainda nos estudos. Do mesmo jeito, não existe segurança para dizer que eu, indetectável, posso fazer transfusão de sangue, eu posso doar sangue. Não existe ainda estudo, tá? Porque o interesse inicial lá dos estudos foi falar com relação ao sexo, que é a principal meio de transmissão, tá bom? Então, assim, não digo que não pode amamentar, não digo que não pode doar sangue, eu digo que não existe estudo. Se não existe estudo, não convém, né? Tem uma perguntinha aqui da Rosilene. Não entendi a diferença entre o HIV e a AIDS. Você já falou sobre isso. HIV é o micro-organismo, é o bichinho, é aquele pedacinho de DNA que entra no organismo do humano e lá dentro ele se funde ao DNA e destrói a célula de defesa do humano. E aí, se a gente não trata, não interrompe esse HIV, não para ele vai começar a prejudicar a minha imunidade. E aí ele pode... Ui. Eu tô aqui do outro lado porque eu fui tirar a pergunta dela e aí a tela virou aqui. Agora eu vou e a AIDS, então eu vou continuar aqui. E a AIDS seria a doença, quando eu tô doente. Se eu adoeço, se eu não tratar, eu adoeço, entendeu? Então é por isso que a gente tem que fazer o tratamento.
Maravilha. Tem mais uma pergunta aqui, deixa eu me ver. Gente, manda pela caixinha, porque me pediram para tirar os comentários, porque estavam atrapalhando ver a cara do João Pablo Júnior Hugo. Titio e Netinho, eu gostaria de saber, gostaria de fazer o teste, mas não sei como funciona. É a Stephanie. Gente, o teste ele está disponível na rede pública de saúde do Brasil inteiro. É tipo super fácil, sabe? Mesmo em época de corona, estão fazendo. É claro que a gente não vai ficar se expondo ao coronavírus em hospitais grandes, onde estão fazendo atendimento. Mas existem CTA, que são Centros de Testagem e Aconselhamento, esses centros específicos em todas as capitais e várias cidades, onde eles estão fazendo o testezinho. Chega lá, a grande maioria faz o teste rápido. Em 1 hora você tem o resultado, entendeu? Tipo, chega, faz com um profissional de saúde, já resolve tudo e fica bom. Fica todo mundo lindo. Pede para ele repetir sobre o quanto tempo depois da exposição o exame funciona. O povo faz exame... Cara, essa pergunta... Sabe o que acontece? Caralho. Gente, eu não olha... vou falar mais. Eu não vou mais falar seu nome aqui. Eu vou bloquear no WhatsApp. Não é? Vou bloquear nas redes sociais. Mas deixa eu te falar. Essa pergunta é a que mais vem de longe. Tipo assim, as pessoas ficam muito loucas com isso. Mas são 30 dias. Tá? 30 dias e pronto. É isso. Transei hoje, sem camisinha. Eu só tenho como saber se eu fui infectado ou não daqui 30 dias. Pode ser com exame de terceira ou de quarta geração. Pode ser com exame lá no laboratório, com aquele exame que eu faço com a mucosa, a mucosa oral, lá na minha própria casa, aquele que eu comprei. Tá bom? Todos os testes, janela imunológica, 30 dias. Gente, o meu quadrinho de pergunta tá... Olha só a pergunta que chegou aqui. Héteros pegam HIV, AIDS, são os aluninhos, viu? Sim, tá vendo? Porque, na verdade, como a gente falou, né? Não é se é orientação sexual. Ele não tem a capacidade, o HIV, de escolher e falar assim, aquele ali carrega uma bandeirinha do arco-íris no Facebook dele, eu vou lá infectar ele. Não tem como. O HIV, ele só identifica a prática. Aonde tiver um caminho para ele entrar, ele entra. Se uma pessoa hétero transa com outra pessoa hétero, né? Ou seja, em gêneros diferentes, se ele transar sem camisinha, ele corre risco do mesmo jeitinho. Eu queria tanto tirar a pergunta na hora que você estivesse respondendo, mas toda vez que eu aperto, eu não sei se é por causa da película, ele está invertendo a tela. Mas vamos lá, os medicamentos têm algum efeito colateral? Como é que funciona isso? Assim, os medicamentos, assim como todos os medicamentos, está vendo essa confusão que a gente tem hoje com o medicamento contra a Covid? A gente não sabe medicamentos. Do mesmo jeito aconteceu com o HIV, lá atrás, na década de 80. Então, os medicamentos, eles eram medicamentos experimentais, tanto que apareceu o AZT na época, era um medicamento usado para câncer, que ele foi usado para o HIV. O problema é que lá no início, nos primeiros anos da infecção, da epidemia, eles perceberam que, apesar de ser eficiente, o AZT, ele devastava a vida da pessoa, porque era muito tóxico. Era uma dosagem muito alta e muito tóxica. Então, ele era, sim, muito ruim. Só que, com o tempo, uma das principais reivindicações da luta do HIV, dos ativistas, é de melhorar a questão dos efeitos colaterais dos medicamentos. Então, é isso que tem sido feito. Então, as pessoas, elas têm, hoje, efeitos colaterais quando tem muito poucos. O medicamento que a gente usa no Brasil hoje, né, que é aquele do início do tratamento, que a gente chama de primeira linha, né, que é o medicamento de entrada, são 2 comprimidinhos por dia. É um medicamento muito bacana, é um dos melhores do mundo. Então, a gente está usando no Brasil os melhores medicamentos do mundo. A gente ainda tem acesso ao melhor medicamento do mundo. E quase não tem efeitos colaterais. É um número muito pequeno. E quando eles acontecem também, Rômulo, é tudo tipo assim... 2 semanas, que dá dor de cabeça ou dá dor de barriga. Mas aí passa depois com o tempo. Mas e o uso prolongado? Assim, já porque deve dar algum impacto no organismo, né? Existe já estudo sobre isso? Existem. Existem estudos principalmente com as drogas mais antigas, né? As drogas mais novas, como por exemplo, um dos medicamentos que compõe a primeira linha, é o medicamento mais novo. Então a gente não tem estudos longos, mas a gente já tem bastante estudos, por exemplo, de ganho de peso. Esse medicamento novo,
que faz parte do meu tratamento e da maioria dos brasileiros, ele é um medicamento que pode causar ganho de peso. Mas lembrando também, Romulo, que eu estou falando de questão de predisposição. Eu não vou desenvolver um problema, efeito colateral, se eu não tenho predisposição, entende? Se eu tenho uma predisposição a um problema renal, eu posso ter um problema. Se eu tenho predisposição a um problema cardíaco, eu posso, por exemplo, ter um problema tomando dipirona. Então, na verdade, todo medicamento ele tem um custo-benefício, né? Que a gente chama de custo-efetividade, né? Que assim, é mais interessante eu usar esse medicamento ou não? Esse medicamento causa mais dano ou menos dano, né? Mais benefício ou dano? E eu tenho que colocar isso na balança. Mas hoje a balança tá tipo assim, muito diferente, sabe? O benefício é muito maior do que o dano que causa. Mas os medicamentos mais antigos, eles tinham bastante dessas questões. Era a lipodistrofia, né? Que era perder gordura aqui, ganhar gordura aqui nas costas, ficar com o rosto bem, aquela carinha, cara de AIDS, né? Como a gente chamava antigamente. Hoje a cara da AIDS é essa daqui, ó. Tipo, basicamente essa, de 19 anos de HIV. Arrasou. Seu lindo, sexo oral transmite HIV? Então, é outra pergunta que chega muito. O sexo oral, por si só, existe a possibilidade de transmissão. Por quê? Porque eu estou falando de líquido com vírus, que é o sêmen, que é o esperma, na mucosa, que é a boca. Então, quando eu jogo um líquido com vírus na boca, na mucosa, eu posso ter infecção. Porém, os estudos que já viram isso, viram que a probabilidade disso acontecer é muito, muito pequena. Então, assim, se considera que a cada 10 mil transas orais, sexo oral, pode acontecer meia infecção, ou seja, a cada 20 mil transas, uma infecção. E essa é a probabilidade, mesmo sendo probabilidade, ela não quer dizer que vai acontecer, né? Por exemplo, a pessoa se infectar usando camisinha. Existe uma probabilidade, sabia disso? Existe uma possibilidade. A pessoa transando de camisinha, ela ainda assim, o vírus pode atravessar a borracha. Mas, tipo, é tão improvável disso acontecer, a gente nunca ouviu falar. Então, assim, mas sexo oral, lembrando o seguinte, sexo oral, eu tô falando de HIV. Mas quando eu falo de HPV, garganta cheia de verruga de HPV, eu já vi. Sífilis, a feridinha na língua pegando sífilis. E sífilis tem que tomar bezetacil, dói pra caramba. E gonorreia na garganta também. É uma doença que tá ficando resistente. Então, gente, não é porque não transmite HIV que a gente vai ficar fazendo sexo oral em todo mundo. Né? Vamos tomar cuidado. Eu não tô dizendo também que não é para fazer. E nem para fazer de camisinha. Eu não falo essas coisas que eu sei que não rola. Mas é tomar cuidado, é ficar atento a essas coisas. Ficar atento a pessoa com quem você tá transando e ficar atento ao seu próprio corpo. Né? Quando sentir sintoma, perceber sinal estranho, vai procurar ajuda. A pergunta da Poderosa aqui que eu tirei ela disse assim, Netinho, cadê ela, linda? Quais são os principais desafios? Foi a Stephanie. Eu gosto de saber... não, foi a Stephanie não. Quais são os principais desafios da pessoa que vive com HIV hoje no Brasil? Cara, eu acho que o principal desafio é preconceito, sabe, Romulo? Eu acho assim, a gente ainda 40 anos depois, né, do início da infecção, a gente ainda enfrenta muito preconceito. Tem isso até num filme. Eu tô coçando muito meu nariz, gente. Não é porque eu tava usando droga, não, até porque eu tô com rinite. Muita gente fica assim, você tá usando isso? Então, o que acontece é que o preconceito ele ainda existe muito forte. Tem um filme chamado Carta para Além dos Muros, que é um filme que conta a história, a trajetória do preconceito do HIV, que ele mostra lá da primeira infecção no Brasil, diagnosticada, até hoje. Ele mostra que ainda existe muito preconceito. E aí, de novo, Rômulo, é bom a gente lembrar que existem as bolhas, né? O que eu vivo como homem branco, cisgênero, que tem uma certa passabilidade, eu consigo ir de um lugar para o outro sem as pessoas notarem que eu sou viado, isso me privilegia muito, isso me coloca numa situação muito confortável. Então, a realidade é que eu nunca vivi nenhum preconceito, mas a maioria das pessoas pode viver sim. E essas pessoas podem viver preconceitos bem ruins, ser demitido do trabalho, ser expulsos de casa, né? Ser agredidos na comunidade onde eles vivem. Então, assim, ainda é o principal desafio, ainda é o preconceito. Infelizmente, é o estigma, né? Que a gente fala que é aquele peso que traz a doença, a história. Sobretudo homens e mulheres trans, né? Que eu digo sempre que na nossa luta gay pela conquista dos nossos direitos,
A população trans sempre esteve ali na frente, e a galera que tem uma passabilidade muitas vezes não se envolve, não se envolvia com a luta. Então, assim, a gente não pode pensar em política pública, a gente não pode pensar em proteção em relação aos preconceitos e negligenciando a presença e a vulnerabilidade das pessoas trans. Nós precisamos todos nos proteger enfim, ninguém larga a mão de ninguém. Me diz uma coisa, como é que foi quando você descobriu o vírus? Como é que foi? Assim, você se lembra o dia, o momento? Perdeu o chão, o teto? Ou falou assim, ah, tá, como é que foi isso? Lembro, foi dia 28 de junho de 2008. Eu peguei 2008. Eu fui fazer exames de rotina para entrar na academia. Eu tinha acabado de fazer meu plano de saúde, fui fazer exames e lá o médico pediu para o laboratório pediu para eu refazer o exame. Eu refiz, inocente. Só que naquela época, 12 anos atrás, levava um mês para sair o resultado, né? E aí, quando saiu o resultado, pediram para que eu fosse no hospital para receber lá no laboratório. E era o dono do laboratório que me dá o resultado. Eu falei, achei muito estranho. Eu falei, mas, tipo, para quê? O dono do laboratório entrega resultado de todo mundo? Aí ele, não, João, vem aqui. Cheguei lá, um senhorzinho super simpático, o Dr. Domingos Baff, eu nunca vou esquecer do nome desse indivíduo. Ele foi super fofo comigo, me deu o resultado, mas eu fiquei completamente transtornado. Eu já vivi um relacionamento há 6 anos, eu não entendia. Eu falei assim, uai, mas peraí, eu não posso ter me infectado depois, porque eu vivi um relacionamento monogâmico. E se eu tivesse me infectado antes, eu podia estar morrendo, porque, tipo, 6 anos eu já achava que eu ia morrer. E aí eu defini que eram 6 meses de vida que eu ia ter, 3 meses de vida. E aí fiquei assustadíssimo, mas aí eu fiquei mais assustado ainda do medo de ter transmitido para o meu companheiro da época, porque ele tinha feito exames 1 ou 2 anos antes e tinha dado negativo. Então, assim, não podia vir dele. Rômulo, eu não consegui entender. Foi um momento muito confuso na minha vida. Mas aí eu consegui encontrar informação, né? Então, assim, como eu digo que o preconceito ele é destruído com a informação, eu consegui encontrar informação e eu consegui também sair desse buraco que eu tinha entrado ali com apoio, né? Desse meu ex-marido da época, com a minha família que me apoiou, de novo dentro da minha bolha, né? Da minha bolha de privilégios, de direitos sendo seguidos, acesso ao tratamento, tudo. Então, para mim foi muito fácil sair dessa. Quando você tomou essa decisão de falar sobre isso, né? Você acordou um dia e falou assim, oi, Judite, menina, olha, o exame, vou te contar como é que foi isso. Foi uma coisa a pensar, foi sem querer, vazou a notícia, e você foi lá, e antes da fake news, como é que isso funcionou? Não, eu tenho TDAH, então minha mente é hiperativa, e muito hiperativa. Eu sou do modo hiperativo compulsivo, né? Impulsivo, hiperativo e impulsivo. Então, eu sou muito hiperativo. Então, na minha alta turbulência mental, eu precisava falar e eu não encontrava pessoas para que eu pudesse falar tanto sobre isso, porque era algo meio maçante para quem estava convivendo comigo, porque não era a realidade deles, né? Então eu resolvi começar a gravar e falar sobre isso, só falar sobre a minha vida. Era o meu primeiro dia de medicamento, era como que eu estava indo no hospital, foi como que eu peguei o resultado. E aí eu comecei a fazer vídeos e coloquei na internet. E aí, só que na verdade, inicialmente eu não aparecia meu rosto não, eu só falava sobre isso de outras maneiras na internet. E aí eu fui convidado em 2010 pelo Ministério da Saúde para fazer uma campanha do Ministério da Saúde lá, a campanha nacional. E aí lá aparecia meu rostão, desse tamanho, num cartaz. E aí já vi muito sua cara na escola, já te falei isso, né? No estado, eu acho todo tão campo. incrível isso, cara. Tem 10 anos, eu acho tão incrível isso. Eu fico tão orgulhoso, porque numa época onde o Ministério da Saúde era um ministério super incrível, né? Até hoje ainda tem gente muito incrível lá, mas na época a gente fazia muita coisa. Então aí foi isso, aí eu resolvi, aí eu não deu mais para esconder. E aí coincidiu com uma época que eu fiz um vídeo de pedido de casamento para o meu ex-marido. Isso foi em 2012, que aí eu fiz uma segunda campanha, porque em 2010 eu ainda consegui ficar meio escondidinho, falando só para aquele nicho pequenininho, né? E depois, em 2012, foi que eu fiz uma campanha que tinha aí meu rosto desse tamanho no cartaz, aí foi bem maior. E o que foi mais louco, assim, o que é mais louco até hoje, é que as pessoas que seguem o meu canal, geralmente é quem não vive com HIV, né? Tipo, você, entende, pessoal? Por quê? Porque as pessoas, elas não gostam de se ver vinculadas ao meu canal por ser um assunto tabu, né? Então, é profissional de saúde, é educador, é ativista de direitos humanos no geral. Então, eles que seguem o meu canal. Por isso que quando fez 30 mil seguidores lá, eu falei, caraca, maluco, que legal. Eu fiquei super feliz. Acho que algumas pessoas
pensam assim, ah, meu Deus, se eu seguir esse canal, vão ver que eu estou seguindo, vão achar. Já tem toda uma questão do preconceito também, né? Exato. Do estigma. Então, assim, as pessoas que me seguem, raramente é alguém que vive com HIV. Mesmo que não role isso, sabe, Ron? Quando alguém olha Uhum. para você, não vai achar que você, porque me segue igual. Quando olha no meu Instagram, no meu Twitter, não vai achar que eu votei no Eduardo Bolsonaro porque eu sigo o Eduardo Bolsonaro, entendeu? Uhum. Existe assim, é óbvio, e eu também não ligo de pensarem, mas se eu tivesse votado nele, tivesse com vergonha, talvez eu deixasse de seguir, porque eu não queria estar atrelado, porque eu carregaria uma culpa. O HIV ainda tem muito disso, sabia? Essa questão da culpa. Tanto que até mesmo na paranoia que as pessoas têm de estar infectadas com HIV, elas carregam essa questão de tipo assim, eu fiz algo muito errado. Ou porque transou com uma menina prostituta, ou porque um cara transou com uma travesti, ou porque a menina traiu o namorado, saca? Ou porque A foi a primeira culpa. transa gay, então a pessoa fica paranoica. Por quê? Porque ela associa, ela traz aquela culpa. E ela merece, ela se acha como merecedora do HIV por ter feito aquele ato horrível. João, você disse que descobriu o vírus quando você já tinha 5 anos. Como é que você sabe da lacuna de uma coisa? É por conta do tempo de relacionamento, é isso? É uma 6 anos. estimativa? Oi? É uma estimativa que você tem É por uma conta do estimativa, tempo? pelo menos. Quando eu descobri, eu estava infectada há pelo menos 6 anos, entendeu? Uhum. Porque aí, como eu não tinha tido, eu não tinha compartilhado pico com ninguém, né? Então eu não tinha feito transfusão de sangue, eu não tinha tido Uhum. relação sexual com nenhuma outra pessoa, e a única pessoa era negativa, eu só posso ter me infectado antes dessa pessoa. Então, por isso já tinha 6 anos que eu vivia com HIV. E aí agora 13, né? Então, na redação do Enem, os alunos precisam produzir uma proposta de intervenção. Eles precisam sugerir uma medida relacionada a algum problema social abordado. Se o tema fosse esse, da questão do número de jovens vivendo com HIV no Brasil, qual seria a sua proposta de intervenção? Se você tivesse o poder, a caneta do poder na mão, o que você faria hoje para gente, para atenuar essa situação ou para minimizar de alguma forma? Olha que pergunta interessante, nunca tinha pensado sobre isso. Mas eu colocaria educação sexual, educação sobre sexualidade em todas as escolas primárias. Porque, na verdade, a educação sexual, na ideia ampla da educação sexual, né, que vai muito além de prática de sexual, ele vai ensinar desde a parte de apropriação, né, de entender o seu próprio corpo, até o cuidado com esse próprio corpo, até o cuidado com o corpo do outro, a questão como eu me relaciono, como eu me, né, o meu afeto, até mesmo a parte das infecções sexualmente transmissíveis. Aí sim, quando você está lá com 12, 13 anos, entra então na parte do sexo, né, da prática do sexo, como esse sexo deve ser, vamos colocar assim, realizado para que seja bom, que seja gostoso, né? Então, eu acho que eu colocaria assim, com certeza, eu colocaria educação sobre sexualidade para todas as pessoas de primeiro grau. Porque no primeiro grau é quando a criança começa a formar a personalidade dele e quando eles não têm preconceito, eles não têm eles são quadros em branco, né? Que eles estão ali, ao mesmo tempo que eles estão pintando, a gente tem como dizer para eles que aquela cor fica mais adequada ali. Então você pode dizer para ele, por exemplo, que ele deve respeitar as pessoas pelo que elas são. E essas crianças podem entender que elas devem respeitar as outras pessoas. E aí elas vão evitar, por exemplo, ser vítimas de abusadores num relacionamento abusivo, ou então de ser o próprio abusador. Quando essa criança vai começar a lembrar que quando ele era criancinha, ensinou para ele que ele não podia tomar o brinquedo do colega sem autorização, porque aquilo era do colega. Do mesmo jeito que ele não podia pegar o braço da criança e puxar, porque o braço da pessoa faz parte da pessoa e ela é indivíduo, tem vontade, tem desejo, sofre. Então, esse tipo de coisa que eu faria, com certeza. Tem algumas perguntas aqui, eu vou ler o que você conseguir. Cadê? Bom de memória. Porque a gente não tem muito tempo, eu vou ler as Isso, quanto perguntas tempo e que a aí. gente tem? Então, eu acho que a gente ainda tem 6 minutos. Quase Vou seis responder bem minutos. rapidinho. Tá. É, Cadê? Qual é o esquema de antirretroviral produzido no Brasil? Você tinha falado alguma coisa de medicação de entrada. Por quê? Tem a medicação de saída também? Não, é que tem primeiro, segundo e terceiro. O esquema que a gente inicia, a gente tem, por Hum, exemplo, esquemas quando esse não funciona, a gente entra com o segundo esquema.
E se esse segundo Uhum. esquema não funciona, a gente entra com o terceiro esquema. São drogas mais fortes, que também podem ter efeitos colaterais mais graves. São drogas mais caras, então por isso é que começa todo mundo com um medicamento muito bom e mais barato, porque compra bilhões de comprimidos por ano. Entendeu? Mas medicamentos produzidos no Brasil, a gente tem vários deles. E produzidos totalmente e tem importados fórmula e a gente monta aqui no Brasil. Se uma pessoa tiver, essa é do Mário, tá? Mário Vilaça. Se uma pessoa tiver alguma outra doença e contrair o HIV, o organismo aguenta os dois tratamentos? Depende. Depende da Depende da droga, né? doença, né? Depende da doença, depende da droga. Tem que verificar, a equipe médica tem que verificar a interação entre medicamentos, ver qual delas que tem que tratar mais urgente. Às vezes, quando não dá para tratar ao mesmo tempo, você tem que escolher qual delas, né? Então aí é um pouco mais complexo, mas tem jeito sim. Tem jeito sim. Por exemplo, quando a pessoa descobre que está muito grave, ela descobriu ali que ela acabou de dar entrada com AIDS, nível super grave, e ela está com tuberculose, um monte de problema. O que eles vão fazer? Primeiro, evitar que elas peguem uma doença bacteriana mais grave. Entendeu? E aí depois é que a gente vai cuidar da parte do HIV em si. Mas primeiro vamos na urgência. Se não der para A, tratar com tempo, né? a Clorine está perguntando, tem algo que é notório, deve ser, que seja notório em alguém que tem AIDS? Eu não sei, será que vai E saber de faz alguma sexo. característica? Provavelmente a pessoa que tem HIV, ela tem AIDS mesmo, que ela está falando com a doença. Ela falou AIDS, mas eu não sei se ela quis dizer o HIV. Eu não sei se ela quis, se ela quer saber alguma forma de identificar. Bem, HIV não, né? Eu, por exemplo, vivo com HIV. Mas com AIDS, essa Uhum, pessoa tem sinal ou sintoma. E sinal ou uhum. sintoma é que é um sinal de que ela tem AIDS. E esse sintoma pode ser leve ou pode ser muito grave. Então, essa pessoa deve procurar um hospital para poder cuidar, né, do problema. E que sintomas são esses? Ela Ah, isso vai perceberia depender ali? muito, porque, na verdade, com o sistema imunológico muito baixo, essa pessoa pode ter, por exemplo, de pneumonia até tuberculose, né? Essa pessoa, a tuberculose é a que mais mata no mundo inteiro. Essa pessoa pode ter câncer, alguns tipos de câncer, e varia muito. Essa pessoa pode, por exemplo, ir muitas vezes no banheiro por causa de bactérias ruins que estão tomando o corpo. Essa pessoa pode ter problemas bucais, por exemplo, né? Clamídia, que é algo que pode passar despercebido. Essa pessoa pode ter uma clamídia no corpo inteiro, principalmente no esôfago. Então, depende muito, né? Mas isso só em quadros avançados de AIDS, né? Tem gente pedindo para você falar sobre Clube do Carimbo e tem gente perguntando sobre vacina. Então, deixa eu falar de vacina rapidinho. Vacina não tem Hum. nenhuma ainda em estudo. Aliás, tem milhares de estudos, mas não tem nenhuma ainda eficaz. Então, assim, vamos olhar com muita cautela qualquer estudo de vacina, tá? Nenhuma ainda apresentou resultados muito legais. Clube do Carimbo. Clube do Carimbo é um serviço que apareceu na vida da gente que luta contra o HIV. Na verdade, ele dizia que era um grupo de pessoas que infectavam as outras intencionalmente. Só que, na verdade, é o que eu sempre falo, Romulo, assim, são pessoas mal intencionadas que usavam o que tinham na mão. Se elas tivessem álcool, elas iam jogar em alguém e tacar fogo. Então, assim, elas entendem que o HIV que elas têm é uma arma. Então, essas pessoas mal intencionadas vão usar o que elas têm na mão. Então, infelizmente, sim, existem pessoas que infectam outras pessoas intencionalmente. Mas isso é um número muito pequeno. Do mesmo jeito que eu não posso dizer, por exemplo, que todo mundo que tem... deixa eu ver aqui. Ai, cara. Todo mundo que tem hipertensão só faz comida salgada para fazer todo mundo ficar com hipertensão também. Entende? É. Não faz sentido. Pode ter uma pessoa que é psicopata, que tem um transtorno ali, pode fazer, mas tipo, é uma exceção, não é a regra. A gente tem cerca de 1 minuto para falar sobre cura. Existe alguma perspectiva? Houve 2 casos de cura, mas foi uma coisa de... A pessoa já estava quase morrendo, aí trocaram todo o sangue da pessoa, trocaram, não é isso? A Muito medula. complexo. Muito complexo. Não existe nenhum tratamento, infelizmente. Assim, agora, a partir de hoje começa a Conferência Internacional de AIDS, inclusive agenciaaids.com.br vai ter cobertura. Eu vou estar lá fazendo vídeos para agenciaaids.com.br sobre a conferência de AIDS, onde vai vir todas as informações bacanas sobre AIDS no mundo vão estar lá, tá bom? E também no meu canal lá do Super Indetectável vai estar lá vários vídeos que eu vou fazer sem muita edição, mas só mesmo para contar o que está acontecendo ali. E com certeza vai vir história de cura, vai vir história de vacina, vai vir efeitos colaterais, né?
Gente, sigam, o canal dele é maravilhoso, eu aprendo muito. João, muito obrigado. As portas estão abertas para você precisar, se você precisar divulgar qualquer coisa. Eu só tenho o quê? 15 segundos. Então, ó, muito obrigado por tudo que você representa aí para o nosso país, para nós educadores, para a galera que convive com HIV e vê que vive, né? Não convive, que vive.